fazer aqui a leitura do livro Fonte Viva, da lição que se intitula Ouçamos. E logo o chamou. Isto está em Marcos, no Evangelista, no capítulo 1, no versículo 20. E Emmanuel comenta assim esta passagem. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todos ou todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Nossos pensamentos e aproveitar o clima de paz aqui instalado. Somos todos beneficiários deste trabalho incansável daqueles que tutelam a nossa jornada terrena e aproveitam este momento para criar um ambiente propício para que recebamos e acolhamos no coração luzes suficientes para o reencontro com a paz e com a saúde. Então, com alegria no coração, com gratidão, vamos iluminar os nossos pensamentos com a figura excelsa de Jesus, nosso Mestre. Querido amigo, os dias que correm têm nos mostrado, a pouco e pouco, a profundidade de teus ensinos. A medicina evolui, a fraternidade também. Embora a publicitação, Jesus, dos momentos difíceis, o planeta tem neste momento, e desde que chegastes, uma orientação firme e segura, que teimosamente vamos relutando a aceitá-la, a acolhê-la em nossos corações. Mas de cada vez que um de nós deixa-se iluminar pela tua mensagem, falada e exemplificada, há uma alegria no ar, há um conforto, há uma paz. E ela se aproxima daquela que nos deixastes. Por isso, nesta manhã, viemos em busca deste ambiente, para reforçar nossos melhores propósitos, aumentar nossa vigilância, porque as lidas, essas, estão no nosso lar, estão na via pública, estão na ação social, no trabalho, na educação. Auxilia-nos, Jesus, então, nesta manhã, a encontrarmos a paz que nos faça sintonizar com os teus trabalhadores e, assim, aquilo que produzimos de bom, individual e coletivamente, sirva para atender muitos irmãos nossos que necessitam da luz da tua presença e que a aceitam.
Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Vocês já deram um bom dia bastante sonante para quem estava assim, né? Bastante concentrado. Muito bom. Gente, hoje o trabalho vai ser diferente do habitual, porque o dia assim o merece. Vamos ter 2 grandes temas e acabam por se interligar e vamos acompanhar. Entretanto, mesmo sendo um trabalho diferente, todos temos a possibilidade de conversar, tirar dúvidas. Eu não vou dizer dar propriamente testemunhos, porque o trabalho de hoje, se formos para testemunhos e experiências, o almoço vai ficar lá para 1h30. Está bem? Cada um de nós tem experiências muito interessantes nestas relações. A começar por esta. Quando nós estamos a aguardar o início do trabalho, fica aqui normalmente uma mensagem. E esta é tão simples. E ao mesmo tempo, é um convite quase que uma convocatória. Porque se nós queremos paz, harmonia e realmente atendermos à necessidade de sermos felizes e termos paz, harmonia, vai chegar um momento em que as dores que eu apliquei ao meu coração pelas experiências do dia a dia começam a ceder lugar. Se eu gostar de manter o processo de autopunição, sofrimento, porque achei que podia ter feito melhor ou não, eu vou ter dificuldade em abrir a minha mente e o meu coração para receber a proposta de Jesus. Então isto é um convite. Pode parecer um pouco estranho o que estou a dizer, mas ao lermos vamos refletir. O que está a fazer aqui Joana de Ângeles? Ela está a dizer, regozijem-se, felicitem-se. Não criem barreiras. Às vezes a gente diz, está um dia ensolarado. Que maravilha. Mas daqui a pouco vai chover. Gente, aproveita. Aproveitemos o dia ensolarado. Emmanuel, ele diz uma coisa muito interessante, e aqui é uma técnica, tá bem? Eu fujo de uma palavra que é muito comum, que é mas. Fujo. E fujo não é porque tenho medo dela. É porque, de uma forma geral, ela diminui as coisas. Então, Emmanuel, o Espírito mesmo que escreveu aquela mensagem, ele tem uma proposta que é o mas e os discípulos. É assim que se chama. Então, o que é que ele sugere em forma de orientação? Use sempre o espectro negativo antes do mas. E o positivo depois. Vai chover daqui a pouco, mas o momento está ensolarado. O momento está ensolarado, mas daqui a pouco vai chover. Olha como terminam as nossas frases. Há um estudo na Universidade de Valença que fala a respeito da perspectiva do adoecimento do nosso campo físico pelo nosso hábito da reclamação. Reclamar tudo bem, não há problema nenhum, ninguém morre por causa disso, né? Mas se reclamar muito, vai morrer por causa disso. Okay? E já há estudos sobre isto. E nós pensamos que isto é só autoajuda e por aí fora. Não é, gente. É mesmo verdade. As nossas emoções impactam cada uma de nossas células. Elas são tão sensíveis. Já viram o nosso tamanho? Nós somos grandes. Elas são pequeninas. Muito pequeninas. E todas muito obedientes. A quem? A nós mesmos. Então, se nós as iluminamos, então elas sentem-se saudáveis. Então, felicitemos-nos. Deixemos que isto adentre o nosso coração. Por mais ruídos que eu tenha, de mágoas e por aí fora, vamos fazer um esforço, um trabalho, ou melhor, vamos desejar que a mensagem do Cristo nos ilumine o coração. Então, regozijem-se todos, não é só alguns, com a mensagem de Jesus, deixando adentrar a proposta de saúde. Posso sentir isto? Não. Então, proposta de saúde moral e da paz que isto proporciona. Simples assim. Casimiro, você não sabe dos meus sofrimentos. Não, não sei. É verdade. E ninguém sabe. Nós conhecemos factos, mas não o somatório das experiências com as relativas ou respectivas emoções. Nós não sabemos. Podemos ter uma ideia. Entretanto, deixa.
Deixa que a paz adentro. Uma coisa é o problema, outra coisa sou eu. Tudo bem? É fácil fazer isto? Dá trabalho. Não é difícil, porque é simples. Dá trabalho, porque temos que mudar algumas coisas. Muito bem. Isto é maravilhoso. Eu já ia embora só por causa disto, porque eu sinto tão feliz a falar disto. Porque é simples. Eu acho que eu ia embora. Pronto, ok. A vida ficou mais simples. Mas não. Nós vamos estudar aqui algumas coisas, mas antes quero dar aqui um momento informativo, que é, primeiro, não há desculpas para que nós não estudemos a doutrina espírita, façamos a nossa parte, porque a biblioteca está disponível. Tá bem? Ali, hoje, última sala à direita. Depois, nós podemos ir acompanhando os trabalhos que aqui são realizados. E se quisermos enviar para alguém, é assim, como diz um amigo meu, se gostar, mande para os amigos. Se não gostar, mande para os inimigos. Não gosto, manda para ele. Está bem? Não tem problema nenhum. Está bem? Depois, as notas. Algumas eu vou dar aqui, outras estarão no próprio processo do Facebook, da informação. E eu vou dar nota disto. O que eu vou dar nota aqui? No Facebook também aparece, portanto, quem não veio hoje receberá esta notícia. Para isso é preciso inscrever-se. Está bem? Ou juntar, não é? Como é que se diz no Facebook? Eu adoro redes sociais. Gosto. Põe lá. Não tem qualquer coisa. Like. É só o like? Não. Não tem que se inscrever para receber notificações? No Facebook não. Ai, que chatice. Sou mesmo bom nisso, não sou? Tem que seguir, é isso, tem que seguir. Okay? Próxima semana, domingo, vamos ter aqui um tema muito relevante e cada vez mais relevante para a nossa sociedade. Vamos ter aqui profissionais desta área. Já vou dizer desde já, não são espíritas, mas têm uma espiritualização muito grande. É importante que saibamos disto. E vamos ter este tema, que é o autismo. Eu não vou fazer grandes comentários sobre o autismo. Quem vai falar sobre o autismo serão estes nossos irmãos. Aquilo foi um boicote, não foi? Serão eles que tratarão do assunto. Mas é muito curioso, porque está a aumentar o espectro do autismo e cada vez se conhece mais. Então, o autismo não é aquilo muitas vezes visível. Há visíveis profundos e há outros que são suaves. E esses momentos suaves podem causar embaraços nas relações e por aí fora, e até na autoestima. Então vamos falar desde a infância até o adulto, mas próximo domingo estão convidados para tratar desse tema. Às vezes é em família, é na escola, é no nosso trabalho educativo, onde quer que seja, este tema cada vez mais está em voga e será importante que nós saibamos lidar com ele. Conosco, com familiares, seja como for. É o horário normal, está bem? Muito bem. Amanhã, este senhor faz... Alguém sabe a idade que ele faz amanhã? O aniversário? 98. 98. Né? Agora, eu vou fazer uma pergunta, não estranhem. Quem não conhece Divaldo Franco, esteja à vontade. Quem não conhece. Não tenham vergonha. Não conhece, muito bem. Só o restante toda a gente conhece? Ok. Então, vai conhecer hoje, está bem? Uma partezinha pequenina, que é uma vida apostolada. E como ele faz aniversário amanhã, a União Espírita da região do Porto tem como, como direi, organização para este ano, para todos os anos, que alguns fins de semana sejam dedicados, ou pelo menos que se faça algum trabalho relativamente a algumas figuras da doutrina espírita. Uma delas é Divaldo, também semana Chico Xavier, e assim vai. E hoje nós vamos conversar só um pouquinho sobre Divaldo. É mesmo uma conversa. Há um livro que se chama O Semeador de Estrelas. Para quem desejar conhecer um pouco mais a história de Divaldo, está mais detalhado. Nós só vamos ter o quê? É aniversário do Divaldo e quem vai ter a prenda somos nós. Combinado? Alguns já terão visto aquilo que vamos apresentar, mas de qualquer forma vale aqui uma pequeno introito. Podemos conhecer, mas às vezes não percebemos a dimensão.
Então são 98 anos, que serão feitos amanhã. Ninguém quer os parabéns antes, não é? Faz parte da regra, mas fazer nota disto é importante. Eu estou na dúvida se começo a falar já convosco sobre algumas experiências ou se avanço aqui. Vamos ouvir um pouquinho. Então, nota sobre vida e obra de Divaldo. Primeiro, podemos falar sobre aquilo que não temos a menor dúvida preenche a alma de Divaldo, que é a mansão do caminho. O que é a mansão do caminho? É a exteriorização de uma capacidade de trabalho, um amor imenso que se materializa. Como na poesia, Deus quer, o homem sonha. A obra nasce. Muito obrigado. A obra nasce. Então surge, através de muito esforço, esta instituição. Eu tenho o privilégio de a conhecer, de estar acompanhado, de ter encontrado pessoas que nos marcam ali naquele ambiente. É quase que uma região, né? Quase que uma região muito grande, com saguis. Alguém sabe o que são saguis? Não? Macaquinhos pequeninos ali nas árvores, ruas, uma tipografia, uma livraria, casas para atender as pessoas que trabalharam lá a vida toda e já, agora mais velhinhos, não conseguem trabalhar, permanecem apoiados dentro da instituição, locais para meditação. Uma imagem que não me sai da cabeça, e aqui começa a história, que eu devia ir por ali, mas vamos dizer, para mim toca-me profundamente, é que no Natal, na noite de Natal, toda a instituição ela está munida de alguns altifalantes. Então Divaldo lê uma mensagem de Joana que ecoa não só pela instituição, mas todo o bairro Pau da Lima, ou pelo menos parte dele. São sempre mensagens de grande teor educativo, emocional. Então a gente quase consegue, eu digo quase que a gente consegue porque é difícil chegar a esse ponto, de perceber a ambiência espiritual que se cria naqueles momentos. Então são coisinhas pequeninas, mas que nos fazem olhar para aquela obra como algo muito maior do que aquilo que nós conseguimos sequer perceber. Então são 6.000 pessoas atendidas por dia, 3.000 em processo educativo, escolar. Outro dia ele falou nos números, eu não vou dizer que é para não chocar, nos números mensais de despesas da instituição a acolher e atender essas famílias. É uma obra fenomenal, fenomenal, e vou passar à frente, está bem? Senão começo aqui a dar umas voltas em alguns tópicos da instituição. Mas hoje vamos só dar um perfume do processo. Livros psicografados, mais de 250 livros psicografados, com um teor impressionante, com conteúdos que eu me pergunto, volta e meia, já fiz esse comentário aqui algumas vezes, eu olho e vejo assim para o preço do livro e digo, tanto, por tão pouco valor monetário. E nós vemos que temos essa possibilidade de escrutinar o mundo espiritual do ponto de vista psicológico, do ponto de vista dos factos reais que acontecem na espiritualidade. Não pensemos que é simples e fácil, perante o mundo, estar a lançar livros mediúnicos que mexem com a consciência de muitos de nós. É uma luta. Nós pensamos assim, Chico Xavier, por exemplo, escreveu uns livros maravilhosos, que alma nobre, que bom. Que lutas não terá tido Chico Xavier para desbravar este gênero de consciência que nós temos ainda, estarmos amarrados aos nossos redutos. É muito mais do que escrever um livro. É vencer uma série de barreiras. E Deus, através da sua lei de amor, coloca-nos Jesus como orientador maior
que por sua vez tem uma série de trabalhadores que labutam em nosso próprio favor. Nós estamos na Terra temporariamente. O que estamos a fazer? É muito interessante um gênero de consciência mais alargada. Nós estamos aqui a passar pela Terra, deixar o perfume do nosso trabalho. Não é aqui no centro espírita, é na nossa família, é na rua, é no nosso crescimento. Então isto é tudo muito passageiro. Mas para que esta escola cada vez seja melhor, mais produtiva, há todo um amparo para que quem vá passando na Terra ao longo dessas encarnações se vá melhorando. Para que quem venha depois esteja melhor. E assim vai. É um processo evolutivo. Então esse trabalho que Jesus apoia, permite, claramente, não é preciso dar grandes voltas para quem conhece minimamente, através deste grupo que ampara Divaldo Franco, para que estas obras se executem, é de modo a que nós tenhamos essa tal consciência alargada e agradeçamos. Sejamos gratos. Saiamos às vezes, ou muitas vezes, dos nossos problemas menores para viver os problemas menores, nós não vamos fugir deles, são nossas responsabilidades, mas sair desse círculo fechado para perceber que há algo muito maior. Então, nesse tipo de conceito, nós encontramos na obra de Divaldo, nos livros psicografados, esta belíssima oportunidade de ter o ponto de vista espiritual bem fundamentado, e isto dá muito trabalho. E isto vai ficar, eu posso dizer, para a nossa eternidade. Por mais que nós não compreendamos isto hoje. Qual é a nossa melhor encarnação? Sabem qual foi? É esta. Gente, eu não me canso de dizer isto, porque nem sempre a gente está desperto para esta realidade. Nós nunca tivemos, nunca, nem nos tempos em que éramos iniciados, se é que o fomos, tamanha liberdade e tamanho conhecimento sobre o que é a Terra, o que estamos aqui a fazer, para onde retornaremos, não é para onde vamos, é para onde retornaremos, cheios de novas experiências, umas melhores, outras menos boas, seja como for, mas todas nos fazem crescer, desde que nós assim o queiramos. Então esta vida, esta encarnação, é a melhor de todas. Se dúvidas houverem, Casimiro, mas está tão difícil. É a dificuldade que nós necessitamos. Ninguém está sozinho. Então esta é a nossa melhor encarnação. Gente, mas ela está tão difícil. Pois imagina as outras. Ainda bem que já estamos nesta, porque esta já temos outra visão. Então estes livros psicografados dão-nos esse mapa da espiritualidade. Convidam-nos constantemente ao bem-estar. Depois, divulgação doutrinária. É essa parte em que eu não dou testemunhos pessoais, né? Porque senão a carga emocional é grande. Então só vou sorrir, tá bem? Por este mundo afora, mais de 60 países, convidado para falar sobre espiritismo. Falar sobre os conhecimentos espirituais. E foi, por isso é que aquele livro Semeador de Estrelas é muito interessante. E foi ao longo de anos, décadas de jornadas de interação, de estudo, testemunho, embasado num trabalho também social muito forte. O Divaldo passou anos a fio, de país em país, a trazer a sua mensagem. E nós, portugueses, nós, enquanto Portugal, somos, eu ia dizer devedores, mas não, quem faz com amor não se sente credor propriamente, né? Somos, está aqui a dizer não somos ainda. Necessitamos ser gratos por todo este trabalho. Divaldo, inclusive, foi considerado persona não grata pelo regime, o anterior regime de Salazar, porque ele ousou receber uma psicografia a explicar o que seria o futuro das relações entre os países africanos e Portugal. Isso ele o faz em África.
A partir daí, o regime leu, viu e não foi mais permitido entrar no país, até que veio o 25 de abril. Ter uma ideia da dimensão deste processo. Um dia até poderemos contar o início da doutrina espírita, aliás, início não, estes anos em que somos ainda contemporâneos. Muito interessante. Olha, vamos fazer aqui um desafio para o Alexandre, está bem? Depois ele vai ver a gravação ou não, para ele contar esses períodos muitíssimo interessantes, muito bons, em que Divaldo faz parte integral disto. Não é? Mediunidade e missão. Eu poderia vos dizer muita coisa sobre isto, mas a mais simples, aquela que mais me toca, e isto serve para todos nós, que é, então Divaldo recebe mensagens de Joana de Ângeles, consegue ter percepções da espiritualidade impressionantes, ele tem vários testemunhos, eu não vou dizer infindáveis porque o tempo marca, né? Mas há uma coisa que eu admiro. Ele diz, de tudo aquilo que eu faço, de contactos espirituais e por aí fora, há uma coisa que eu não prescindo. Ele não prescinde, hoje com a saúde como está, obviamente, creio que não faz, creio, não tenho certeza. Aliás, nesta fase não faz mesmo. Não faz mesmo. Era o atendimento aos espíritos sofredores, recebendo-os, espíritos endurecidos, em grande sofrimento, recebendo-os para transmitir-lhes a sua própria paz. Para que o trabalho doutrinário acontecesse. Então, reparem o detalhe de quem está a alguns patamares de ligação superiores, o que ele não prescinde é do trabalho mediúnico de atender o sofredor. Logo aqui a gente se percebe a maturidade do espírito. Certa feita, na Maia, numa homenagem que foi feita a Divaldo, estávamos a conversar e ele disse que ele era só a ponta do iceberg. Porque o elogio normalmente vai para quem? Para Divaldo. Ele diz, não, eu sou só a pontinha do iceberg. Todo o trabalho está a ser realizado pelo restante, ou pela restante equipe. Porque não é só o que nós vemos, é aquilo que nós também não vemos. Para fazer isto, é necessário que ele tenha algum apoio. Né? Nós temos Joana de Ângeles. Quem não leu ainda, quem não conhece, quem não perscrutou ainda Joana de Ângeles, façam antes também de desencarnar. Façamos. Eu vou-vos dar o livro. Há livros que exigem um pouco mais de concentração. Joana é muito profunda. Vários livros dela são dados já em universidades no Brasil e nos Estados Unidos, na área de psicologia. Então vejam que não... livros mediúnicos. Não sei se repararam o detalhe. É preciso ser muito bom, ter profundidade nos conteúdos para que isto aconteça. Então, um livro, poderiam ser inúmeros, mas sugiro um de leitura direta ou objetiva. Estão a gravar? Atitudes renovadas. Capítulo a capítulo, não leiam uma vez, leiam duas ou três. Rimou, não foi? Uhum. Rimou, é verdade. Okay? Então, atitudes renovadas. Está bem? Nós tivemos durante 2 ou 3 anos, capítulo a capítulo, sobre atitudes renovadas. Obrigado, Sandra. É um livro muitíssimo interessante. Ele é direto. Ok? Tudo bem? Isto é Joana. Depois, Filomeno de Miranda, com um projeto na área da mediunidade, da comunicabilidade, do que está a acontecer na espiritualidade, estes momentos em que vivemos. Amélia Rodrigues, né? Atenção, eu não vou pôr todos, está bem? Senão não cabia nem nos slides, nem na manhã. É só alguns. Quem quiser ter o perfume... Eu já falei perfume várias vezes hoje, né? Vai ser a prenda do Dia das Mães. Ela traz-nos o período do Cristo até nós. Ela traz esse período.
ela mostra-nos as paisagens, ela fala-nos do caráter, da psique daqueles intervenientes que nós encontramos no Evangelho. Ou seja, eu leio os Evangelhos, percebo a parte cronológica dos apóstolos e depois apercebo-me de outra coisa. Quando vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vou verificar por temas. Não é cronológico, é por temas. E a Amélia coloca-nos lá, para que nós entendamos o Evangelho segundo o Espiritismo e o próprio Evangelho, ou os próprios Evangelhos, se quisermos. Então a Amélia Rodrigues tem um trabalho maravilhoso, impressionante. Depois, Nilson Pereira. Este está do lado de lá, ajuda-o imenso, não temos dúvidas. Aliás, ele relata o próprio Divaldo, mas do lado de cá. Foi o pilar para a mansão do caminho. Essa é a parte popular, ok? Vamos a isto. Não vou dizer tudo, mas vou dizer que Nilson Pereira tinha mesmo esse sorriso. E ele, quando abraçava, e isto com testemunhos, está bem? Quando abraçava, as pessoas saíam leves. Ele tinha um amor, tem um amor impressionante. Era aquele que ficava quase que nos bastidores, mas que sustentava aquele processo. E Divaldo é muito reconhecido a Nilson por esse trabalho. Para ter uma noção, por exemplo, Divaldo, um fim de semana, estava a atender as pessoas e por aí fora, e Nilson estava lá na mansão do caminho, à beira da estrada, dizendo, olha, põe a pedra ali, nunca fui engenheiro sequer, mas põe ali a parte do muro para ali, sim, como é que estão as coisas e tal. E ao ver um casal, ainda jovem, a passar com crianças, disse, vem de Portugal. Isto é muito interessante. E nós pensamos, que questão é esta? É o abraço depois, é a sinceridade, é aquela envolvência de quem estava focado no trabalho, mas mantém-se num patamar de sensibilidade. Então, nós não conhecemos propriamente Nilson. Ainda iremos conhecer na espiritualidade. Não tenho pressa, não é? Mas é um fato. Nós vamos colocar aqui, agora vou apagar a luz, um testemunho. Aliás, antes de fazer isto, vou colocar aqui o testemunho. Nós vamos ouvir, não vai até o final, mas eu quero que se apercebam do seguinte: que há testemunhos de Divaldo Franco que merecem ser estudados. E muitas vezes merecem também que nós correlacionemos com aquilo que já aprendemos na doutrina espírita. São coisas práticas daquilo que a gente estuda. Ok? Então vai ser nesse sentido. Não escolhemos um vídeo à toa. Tá bem? Ou seja, vou pegar um qualquer. Não, tem um sentido. Há um outro em que ele testemunha o mesmo facto que vocês vão ouvir, só que a qualidade não era assim muito boa, ou pelo menos não conseguimos tirar dali qualidade e procuramos vários vídeos. Então trouxemos este que relata o mesmo facto, e eu vou acrescentar um ponto ou outro que ele tem em relatos mais completos. Tá bem? Estou na dúvida se interrompo volta e meia, mas eu vou verificar, tá bem? Como é que fica melhor. Então eu vou mudar aqui. Eu me recordo de um fato muito curioso. Eu tive um desdobramento da personalidade, para quem não sabe o que é, um sonho. Digamos um sonho. E nesse sonho eu estava tão lúcido como me encontro aqui. E estava numa região muito bela, um casario normal, com uma vegetação luxuriante. Nisto apareceu minha mãe, o anjo bom que Deus colocou no meu caminho. Deus colocou muitos anjos bons até hoje. E então ela apareceu sorrindo e era uma mãe especial. E disse, meu filho, já que você está aqui, venha ver a casa em que você vai morar. Eu digo, eu virei para aqui. Vem.
Eu estou reunindo nossa família, Di. Novamente, me pegou pela mão e me levou a uma casa. Dizemos casa por falta de uma palavra própria para definir aquilo que na Terra nos parece um domicílio. E lá eu encontrei o Nilson, essa alma irmã que nos ajudou na Mansão do Caminho. Então o Nilson me disse: Di, eu soube que você está para vir e sou encarregado de construir os seus cômodos novos. Então eu gostaria de lhe perguntar isso, perguntar aquilo. Eu disse assim: então eu estou para vir agora. Dizer, agora aqui no mundo espiritual, tanto pode ser hoje como daqui a 50 anos, porque a medida de tempo é um pouco diferente. Mas nós fomos notificados que você estava para vir. E levou-me para ver o que seria a sala em que eu ia trabalhar. Eu digo, meu Deus, até no mundo espiritual eu vou ter uma sala para trabalhar no computador, porque eu sou do tempo da máquina datilográfica, suplantei, passei para o computador, agora eu estou já no telefone, nisso, naquilo, e espero estar nos aparelhos lá do além. Terminamos. Eu achei o lugar muito interessante e perguntei para alguns irmãos meus desencarnados. E minha mãe disse assim, com aquela ternura dela, fulano não está bem, meu filho. Ele está numa região muito dolorosa e eu só o visito uma vez por mês. Eu disse, mas mãe, é umbral? Eles chamam umbral, é uma região de metador. Beltrano está hospitalizado, mas fulano e cicrano estão muito bem. E eu reservei para você, Di, um pequeno jardim, porque eu sempre gostei muito de violeta dos Alpes, de orquídeas, mas como não tenho tempo, eu vou deixar para outra encarnação. Então, quando eu cheguei, sentamos-nos, assim no que seria um jardim. Vamos fazer um paralelismo de palavras. Não é um jardim terrestre, algo que faz lembrar um jardim. E havia um lírio numa tonalidade azul, belíssimo. Eu estava sentado num banco anatômico, porque ele como que envolveu o meu corpo perispiritual. E aí mãe disse, meu filho, para você ir treinando, está vendo este lírio? Eu disse, mas que coisa linda, mãe, maior do que aqueles que eu conheço na Terra. Ele disse, mas o melhor é que é terapêutico. Você tem andado doente, você vai ficar bom. Estava no programa, você vir para cá nesta semana, mas os seus guias interferiram e você vai ter uma moratória. Mas o organismo precisa de vitalidade, precisa de energia, de fluido animal. Cheire a flor. Eu então peguei o lírio com muito cuidado e aspirei. Quando eu aspirei, eu senti que ele se diluiu. E como se fosse um Vic Vaporub, entrou-me pelas fossas nasais e depois percorreu todo o corpo. E eu vi no meu corpo como um antigo modelo que havia de veias e artérias para os estudos de anatomia. Então eu pude me ver por dentro e aquela substância. E então eu senti uma sensação de bem-estar imensa. E minha mãe disse assim, você vai voltar para o corpo absolutamente recuperado. E o lírio desapareceu até o talo, ficou somente a parte final. Minha mãe era muito gentil, era um ser especial. Ela tocou no meu ombro e disse assim, veja meu filho, aqui não se perde nada. Fique olhando aí para as folhas do lírio. E aí eu vi nascer uma nova haste. Ela foi nascendo e refez o lírio. Aqui tudo se transforma, nada morre, tudo vive. Agora que você foi beneficiado, agradeça a Deus. Eu então olhei assim para o lírio e comecei a falar com Deus. Como o meu conceito de Deus é um pouco diferente do habitual, eu então lancei o meu pensamento no Cristo Jesus e numa concepção transcendental eu aí falei ao psiquismo universal que estava ali impresso e que me deu vitalidade, como se fora o tônus vital. Na hora em que minha mãe me disse, agora eu vou levar você para o corpo, porque você está com muita energia sutil e o corpo vai estranhar. Levou-me, eu adormeci, não me recordo como
me adentrei no corpo. No dia seguinte, eu me senti um pouco desfalecente, muito pálido. Era a absorção da energia pelas células. Recordo-me como se fosse agora. Na hora que eu despertei, ainda sentindo aquela espécie de cansaço, minha mãe sorrindo perguntou, já orou? Eu disse, mãe, eu estou chegando agora. E nós dois sorrimos, porque ela era muito engraçada. Adorava me perguntar, já orou? Eu digo, mãe, a minha vida é uma oração. Meu filho, você vai viajar com o sol e não sabe se vai chegar ao poente. Então, ore. Aí eu me acostumei, todo espaço vazio na mente, eu começo a agradecer, que é a minha prece perene de oração. Mas, meu Deus, que coisa linda. Olha a natureza, olha a paisagem, olha a vida mínima. As borboletas me encantam, os bem-te-vis, etc. E então, a noite de hoje, eu havia pensado em recomeçar a nossa conversação doutrinária com a gratidão. Agradeça a Deus, a glória da sua vida. Um corpo, disse Emmanuel, mesmo deformado, é uma bênção de inestimável valor. A bênção da reencarnação hoje é um sorteio, tal do número, porque são 28 bilhões de espíritos para o planeta terrestre. 28 bilhões. Nós estamos num quarto. 7 bilhões e 600 milhões. Então, há muito candidato para a reencarnação. Não se agaste com as coisas insignificantes. Agradeça até as coisas desagradáveis. Peça a Deus que lhe dê coragem e alegria de viver. E, sobretudo, ame a vida conforme se lhe apresente. Falo-lhe com uma grande experiência. Ninguém chega a uma idade provecta como a minha sem ter experimentado várias circunstâncias e situações, algumas embaraçosas, e ter saído delas sem arranhões, sem quedas e sem feridas. Então, olho o meu perispírito e não encontro feridas de comprometimento com o mal. Então, eu agradeço a Deus. Daí, quando eu estava em Buenos Aires, em 1960, o espírito Amélia Rodrigues apareceu-me e me fez psicografar a oração da gratidão. Agradecer isto, agradecer aquilo, agradecer tudo isto, e na etapa final, agradecer às almas amigas que nos cercam de carinho, que nos dão amparo, que constituem a razão de nossa vida. Você é a razão da minha vida. Note que frase linda. Aristóteles dizia, 2 pessoas quando se amam são um espírito em 2 corpos. Ao mesmo tempo, o notável pai da psicologia profunda, Carl Gustav Jung, dizia, você pode ter um conhecimento imenso, prêmios acadêmicos, cultura infinita, mas quando estiver junto de uma alma, lembre, você está junto de uma alma. Trate bem essa alma. Ame essa alma, porque toda alma tem um espinho cravado. O apóstolo Paulo, eu, Senhor, faço o que não gostaria e não faço o que gostaria. E tenho um espinho na carne que me dificulta a marcha. Aquele que foi elegido para levar Jesus à humanidade. Se não tivesse havido o apóstolo Paulo, nós, possivelmente, não seríamos cristãos. A doutrina teria morrido naquele pedaço de terra do Oriente Central. E a figura de Cristo teria desaparecido. E tenhamos a coragem de agradecer e pedir
pelos que estão chorando, pelos que estão sofrendo. Eu sinto uma ternura imensa pelas pessoas que viram ou não viram desencarnar na grande pandemia os seres queridos. Mas fiquem tranquilos, eles vão despertar, felizes, porque foram vítimas, e vão amar com uma ternura imensa. Então não pranteie, agradeça ter tido a honra de conviver com alguém que lhe deixa este vazio existencial, em nome do amor. Receba, então, de todos nós, de nossa casa, o sentimento de gratidão por esta oportunidade. Deixamos envolver por esta boa energia. Não fomos só nós que assistimos. Muito mais gente aqui conosco assistiu a estas palavras de Divaldo. Isto não fala tudo, mas fala muito do que é Divaldo Franco, do exemplo que nos vai deixando. E eu vou fazê-lo, tocar num assunto que parece delicado, até parece que é fora da caixa quando estamos a falar nisto agora, mas eu vou-vos falar de violência doméstica. Hoje é Dia das Mães. A mãe está centrada naquilo que nós chamamos a figura feminina. Não confundamos a mãe biológica com a mãe emocional. Na biologia, na parte física, todos podemos ser pais e mães. Mas o grande tesouro, e Chico Xavier dizia que este era um segredo entre Deus e a mulher, é esta capacidade de amar, de doar-se, ultrapassando todas as dificuldades. Isto é um tesouro tão inestimável também, que nós não reparamos. Nós não vemos essa capacidade luminosa do ser de amar incondicionalmente. Poderíamos fazer uma série de perguntas. Quantas noites ficamos sem dormir para amamentar nossos filhos ou para cuidar da sua saúde? Para ouvir, para usar o gabinete da psicologia que normalmente fica na cozinha? Eventualmente, né? Nós poderíamos fazer uma série de perguntas. Mas eu quero falar sobre a essência. A essência de ser mãe. Tendo ou não filhos. Está na essência feminina. Então, cabe-nos a nós, enquanto sociedade, enquanto homens e mulheres, ajudarmos-nos a respeitar o nosso semelhante. Muitas vezes o nosso egoísmo ele é tão profundo que só vê razão em nós próprios. E Jesus, o nosso mestre, ele diz assim: honrai vosso pai e vossa mãe. Eu não preciso ir muito longe. Bastava que nós fizéssemos isto e a sociedade seria plena de felicidade, de gratidão, de companheirismo. Porque tudo aquilo que eu fizesse honraria, traria honra para os meus pais. Então eu jamais seria violento com outra pessoa. Porque isso não traz honra. Então no Dia das Mães, mais do que a flor ou a prenda, a boa lembrança, sintamos essa luz que cada um de nós possui e que convivemos lado a lado para amar, respeitar e sermos gratos. Isto, normalmente, eu entendo que nós sabemos o que fazemos. Certo ou errado. Nós sabemos o que fazemos. Muitas vezes não temos consciência do que estamos a fazer. Então retifiquemos
o nosso modo de olhar para a figura feminina. É quase que um momento de dizer basta, de nos acharmos melhores e mais poderosos, porque isto foram séculos na nossa pele. Nós compreendemos, mas chegou o momento de acordar. Então, sendo o Dia das Mães, seja mais uma reflexão íntima de como nós olhamos a figura feminina. Também não vou entrar na perspectiva de como cada um se comporta, porque o que interessa é o que nós sentimos. Então, cuidado com o resvalar, que é tão comum, da sensualidade, da licenciosidade, olhando para a figura feminina, muitas vezes, como se fossem objetos. Por quê? Porque aquela menina que se apresenta, aquela jovem, que hoje, por falta de referências, nós vamos assistindo no dia a dia. Pensemos. Podia ser minha filha. Podia ser minha irmã. E acima de tudo, podia ser minha mãe. Tudo muda. Raul Teixeira, certa feita aqui no Ipanema Park, disse assim, e eu gravei isto, e já lá vão alguns anos. É preciso aprender a olhar para além da forma. Divaldo termina este vídeo falando de Jung. Então, quando estivermos diante de alguém, estamos diante do quê? De um espírito, de uma alma. Aprendamos a olhar para além da forma para sermos mais respeitosos. Eu não quero deixar que este aprendizado que Divaldo nos trouxe, que esta forma com que ele visitou sua mãe na espiritualidade, ele disse que é um sonho. Há um outro vídeo em que ele fala nisto mais completo. Ele fala, inclusive, que a mãe o convida para tocar numa rocha, lá na espiritualidade. E ele, ao fazê-lo, sente uma vibração tal que ele como que se sente parte da própria natureza. E ele tem o cuidado, nessa altura, de dizer, atenção, não confundir com panteísmo. Porque ali ele faz aquela nota, não sei se repararam, que ele diz, eu vou orar, mas de uma forma diferente, sentindo o psiquismo. Né? Não confundir com o panteísmo. O panteísmo é a ideia de que tudo é uma coisa só e quando nós morremos nós juntamos-nos a Deus formando apenas um corpo. Isso não é uma realidade. Então ele tem o cuidado, na hora de dar o seu testemunho, de fazer essa pequena nota. Ora, quando ele faz esse tipo de observações, ele traz essas observações, ele está junto de sua mãe. Ele havia sofrido uma queda, ficou desmaiado. E é nesse momento que a mãe o leva. Ele diz que teve um sonho, né? A mãe o leva para esse ambiente espiritual. Ele vai até a colônia de onde ele provém, sua referência de vivência na espiritualidade. E ele conta com tanta riqueza e ao mesmo tempo com o cuidado de nos manter bem informados sobre a questão dos conhecimentos espíritas, que merece também ser visto. Mas ele está com a sua mãe. Sua mãe é uma pessoa extremamente simples. E o que Divaldo diz? Uma pessoa sábia. Então, para que nós encerremos a tarefa de hoje, esse nosso encontro, vamos colocar Divaldo a falar sobre as mães. Mas eu gostaria mesmo, é isto que eu sinto que é importante, é passar das palavras não só para as ações, primeiro para as emoções. A maneira com que a gente olha o nosso próximo. Para que depois a nossa ação seja condizente com o que nós sentimos. Se quisermos começar pela parte educada, não há problema nenhum, da polidez excelente, de tratar bem, sem ainda ter a estrutura emocional para isso, não há problema, é positivo, é muito bom. Mas façamos, ou melhor, vamos dar esse passo.
de aceitar que essa proposta de desenvolvimento moral que o Cristo nos apresente adentre nas nossas emoções para que os nossos gestos depois sejam absolutamente naturais, simples. E eu gostaria mesmo que nós saíssemos daqui de forma positiva com essa emoção. Querer fazer melhor, querer fazer diferente. Então vai a segunda prenda. Afirmou Rabindranath Tagore: enquanto houver crianças no mundo, teremos a prova de que Deus está de bem com a humanidade. Para que haja crianças no mundo, é necessário, inevitavelmente, o papel preponderante dos pais na área da formação do caráter, da educação. E, nesse sentido, a maternidade desempenha um papel fundamental, porque não apenas procria, é co-criadora com a própria divindade. Esse sentimento da oxitocina que a mulher transmite ao filho, a substância do amor, é de relevante importância. No entanto, mãe não é somente aquela que gera no ventre, mas também aquela que educa. E podemos passar pela mente essas diferentes espécies de maternidade. A mestra, a médica, a assistente social e, acima de tudo, as mulheres abnegadas, que, não sendo mães biológicas, recebem no seio o filho da carne alheia e desdobra fibra por fibra o coração para poder proporcionar vida. E, como disse Jesus, vida em abundância. No entanto, a mãe biológica desempenha um papel fundamental, porque está vinculada pelos sublimes laços do passado, através dos quais a reencarnação proporciona essa vinculação profunda entre aquele que nasce e aquela que gera. A maternidade, no entanto, vem sendo ultrajada, principalmente nesses dias quando deixamos, uma vez por ano, reservada uma oportunidade para dizer-lhe muito obrigado. A mãe é o anjo da guarda de todos os dias, é o ser protetor de todas as horas, é a responsável pelas noites indormidas, em que o filhinho febril no seu colo ouve-a cantar as doces músicas de ninar. Mas a criança não percebe as lágrimas que lhe rolam do rosto, o suor que lhe abunda na face e todas aquelas características de aflição. São esses silêncios e heróicos gestos da maternidade que dignificam a mulher, tornando-a verdadeiramente mãe. E em uma página incomensurável da Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, referindo-se a Maria, a mãe de Jesus, transforma-a na Santíssima, a rosa mística de Nazaré, a mãe de todas as mães. Evocando essa maternidade sublime que vai tomar conta do mundo dentro em breve, nós, os filhos, louvamos-te, Mãe querida, que longos e abençoados sejam os dias da tua vida. Feliz Dia das Mães. Então, Divaldo é este semeador. Jesus, a seu tempo, disse aos seus 70 discípulos: ide, anunciai o reino de Deus, curai os endemoniados, curai os enfermos, assim anunciando o reino de Deus. Se não fordes bem recebidos, vinde e sacudi o pó das sandálias.
Divaldo é um desses 70. Não porque eu saiba que ele estava lá, mas porque é um desses 70 vezes 70. E nós também somos. Todos nós. Aqui estamos. Não tenhamos dúvida nenhuma do nosso poder em alterar o mundo à nossa volta. Todos nós semeamos. A qualidade da nossa semeadura depende essencialmente do nosso despertar. Isto é muito emocionante, tocante. Depois uma buzina dela, um problema, distrai-nos e tira-nos a essência do valor. Que isto não aconteça. Que nos distraia, quiçá, num momento para resolver alguma coisa. Mas que não nos distraiam dos valores. Esses vigem e precisam viver em nós. Nós vamos encerrar este encontro e no início eu disse, se alguém tiver alguma questão, por favor, esteja à vontade. Estamos em paz, né? Na harmonia destas emoções, das memórias que desfilaram. Sentimos que Jesus repousa o seu olhar sobre nós nesta hora. Ele se apercebe da emoção de cada um de nós. Que fique a capacidade de amarmos. Não há ses, não há mas. Amemos. Amemos sem restrições. Não há ruídos, não há desculpas, não há mágoas. Amemos. Cada um de nossos benfeitores aqui se encontra, nosso anjo da guarda, ao nosso lado. Derramando as bênçãos de amor e paz sobre o campo mental de cada um de nós. Então a oração liga-nos a Jesus, aos seus trabalhadores, liga-nos a este sentimento de harmonia. Apenas isso. E nesse caminho, nesses fluidos luminares com que somos envolvidos, encaminhamos através de nossas emoções essas energias para as regiões mais difíceis de nosso planeta. E através destas energias, a voz do Cristo ecoa, transformando, dando a oportunidade da libertação. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Vereis que sou manso e humilde de coração. Vereis que o meu fardo é leve, que o meu jugo é suave. Vinde a mim. Mestre amado, desejamos abrir nossos corações para acolher a Tua proposta, para a nossa ação no bem. E agradecemos-te esta manhã. Agradecemos-te o envio de Teus mensageiros como este, querido nosso irmão Divaldo. Todos os que trabalham sustentando esta tarefa.
recordamos-nos de Francisco de Assis, de Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier e de inúmeros outros irmãos nossos. Uma rogativa pelo nosso querido Papa Francisco, porque todos concorrem para o progresso espiritual deste nosso querido orbe. Assim, nesta manhã, Jesus, encomendando-nos a Tua companhia, de retorno aos nossos lares, aos compromissos, às nossas diversas atividades, encerramos a tarefa da manhã, profundamente gratos, reconhecidos e com vontade de manter-te em nossas mentes e em nossas emoções.